Palavra de vida. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra de vida que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 24. Mateus 7, capítulo 7, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Somente até aqui, vamos orar, falar com Deus. Querido Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por tua palavra. Por ela o Senhor nos tem dado vida. Nós louvamos ao Senhor por isso. Essa palavra, Senhor, tem sido nosso alimento. Essa palavra tem nos sustentado de pé. E nós só temos a agradecer ao Senhor. Obrigado. Por meio dela, Senhor, o Senhor, ó Pai, fez uma obra maravilhosa no nosso ser. Muito obrigado. Opera mais uma vez nesta hora, glorifica o teu nome, abre o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra e que o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Edifica vidas, desperta, Senhor, tantas outras vidas também, Senhor. Tu pode até mesmo salvar, ó Pai. Glorifica o teu nome. Convence de pecado. Mostra, Senhor, um novo rumo, ó Deus, para nossas vidas por meio da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ilumina o nosso entendimento para a compreensão da verdade. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. O contraste entre a vida cristã prática e a vida religiosa. O texto que lemos fala justamente sobre isso. Se nós olharmos desde o verso de número 13, o Senhor está falando sobre a necessidade da prática e não apenas da aparência das coisas. O Evangelho, a vida cristã, certamente nos convida a uma prática, a prática da palavra do Senhor. Não é à toa que no verso de número 24, Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que palavras são essas? São as palavras que ele estava falando antes do verso de número 24, sobre a necessidade de praticar a palavra de Deus, sobre a necessidade de praticar os ensinos que recebemos do Senhor, e não meramente de teorizar esses ensinos. Nós temos a facilidade, a tendência de ficar teorizando aquilo que o Senhor nos ensinou e nos deu como ordem. A palavra de Deus não deve ser debatida ou não deve ser apenas discutida. A palavra de Deus deve ser, antes de mais nada, obedecida. Ela precisa ser praticada. Jesus aqui nesse texto, ele usa então como alegoria a construção de uma casa, para poder nos ensinar sobre a necessidade, então, de praticar a palavra, de praticar os ensinos do nosso Senhor, e não apenas ser ouvinte, que não pratica a palavra, não ser meramente um religioso. Ele fala, então, que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A alegoria, então, é de um construtor que faz a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo que todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é comparado a um
prudente construtor, que fez a sua casa sobre a rocha. Entretanto, Jesus continua, depois, no verso 26, um contraste, falando sobre uma pessoa que não era uma pessoa prudente. Era uma pessoa que construía também a sua casa, entretanto, não sobre a rocha, e sim sobre a areia. Nessa parábola aqui, nós entendemos que a rocha é o próprio Senhor. Quando nós, então, fundamentamos a nossa vida cristã nas palavras de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, nós estamos construindo nossa vida espiritual em cima de algo sólido. Por isso vêm as dificuldades da vida, como ele deixou de maneira muito clara no verso 25, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Ele mesmo responde, porque foi edificada sobre a rocha. As dificuldades da vida, elas fazem parte da história de todo ser humano. Ninguém vem a esse mundo para ter uma vida maravilhosa. É certo que alguns vivem uma vida um pouco mais difícil do que outros. Entretanto, momentos de dificuldade, eles farão parte da nossa trajetória cristã. Nós enfrentaremos momentos difíceis na nossa vida. A questão não é se vamos viver momentos difíceis ou não. A questão é como nós agiremos no momento difícil, porque eles vão chegar. O momento difícil vai ser uma realidade, tanto para quem construiu a sua casa sobre a rocha, como também para aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Porque o verso de número 27 fala que a mesma coisa acontece também, as mesmas dificuldades da vida acontecem com aquele que construiu a casa sobre a areia. Então Jesus, de maneira muito clara, está nos mostrando que nós podemos, então, construir a nossa vida cristã, nossa vida espiritual, ou sobre a rocha, ou sobre a areia. Mas há um contraste muito grande entre essas duas construções. Algumas coisas parecem que são comuns entre, talvez, o tempo que se levou para fazer aquela casa, o trabalho que foi realizado, o trabalho que foi feito, quanto trabalho, quanto esforço para construir uma casa. Mas parece que fica somente aí as semelhanças. E talvez um local onde, de repente, pode, talvez, agregar outras pessoas, digamos assim. Alguém, de repente, tem uma vida cristã bem abalizada e pode acabar sendo, entre aspas, um local de refúgio para outras pessoas. Mas quem constrói a sua vida cristã, sua vida religiosa sobre a areia, ele também pode, de repente, oferecer, quem sabe, refúgio para alguém. O problema está na consequência. O problema está quando o dia mal chega. Porque quem olha do lado de fora da casa pode, de repente, observar duas casas onde foi gasto tempo, onde foi investido esforço e onde pessoas agora talvez se abriguem. Mas termina aí realmente as semelhanças, porque o dia mau vai chegar. Vai chegar o momento onde a chuva vai cair e os rios eles vão transbordar e o vento ele vai soprar, e segundo o texto bíblico, com ímpeto. Nesse momento, nós veremos a honra de um e a desonra de outro. Nesse momento, nós veremos a morte de um e a vida do outro. Nesse momento, nós veremos a salvação de um e a perdição de outro. Então, o que vai fazer diferença não é se construímos uma casa, não. É o fundamento. Onde nós construímos esse fundamento. Qual foi o nosso fundamento? Foi Cristo. Se Cristo é o nosso fundamento, a palavra de Deus nos garante que essa construção não vai cair. Mas se Cristo não for o fundamento, se apenas só a religiosidade for o fundamento, isso não vai sustentar uma casa espiritual de pé. Mas cedo ou mais tarde será grande a ruína daquela casa. Cristo está nos convidando, então, a entender a necessidade de estarmos fundamentados nele, de construir a nossa vida cristã sobre o fundamento, sobre a rocha, que é Cristo.
O perigo está em observar as coisas apenas pelo lado de fora. É a aparência das coisas. Porque quem vive uma vida meramente de aparência, mais cedo ou mais tarde, vai se deparar com a ruína, com a destruição, com a dor, com a vergonha. Entretanto, quem constrói a sua vida sobre a rocha, sobre o fundamento que é Cristo, ele vai perseverar em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas. Fica muito difícil nós olharmos e identificarmos, em primeiro momento, se alguém construiu sua casa de maneira certa ou de maneira errada. Mas as dificuldades da vida vão demonstrar isso. Quando a chuva cair, quando o rio transbordar, quando o vento soprar com o ímpeto, nós veremos. Quando o desemprego chegar, quando a doença bater a nossa porta, quando a perseguição vier sobre nós, nós veremos realmente quem construiu a sua casa sobre o fundamento, sobre Cristo, e quem construiu a sua casa meramente sobre a religião. Quem realmente estava de coração voltado para o Senhor e tinha Cristo como o grande amor de sua vida, como fundamento de sua vida, ou que de repente tinha apenas a religião, os ritos da sua denominação ou coisas do tipo. Essas coisas serão demonstradas, vai ficar isso muito visível no momento da aflição. Não será no momento dos aplausos. No momento dos aplausos a gente não consegue verificar isso. Onde está o nosso fundamento? Não será também no momento de glória. Não será. Também não será no momento onde as pessoas estarão nos elogiando. Também não será. Será no momento da perseguição, no momento da dor. E nós veremos a casa que vai permanecer e a casa que vai desmoronar. A casa que vai permanecer, não vai permanecer por si mesmo, mas é por causa do fundamento. É por causa do fundamento. É o fundamento que nos sustenta de pé. Se estivermos fundamentados em Cristo Jesus, nós vamos perseverar. A graça de Deus vai nos capacitar para perseverarmos. Nós só precisamos estar nele, pois sem ele nós nada podemos fazer. Entretanto, se nós estivermos apenas abalizados na religião, na vida religiosa, a vida aparente, e não na prática da vida cristã, nós não permaneceremos de pé. Por meio dessa palavra, o Senhor nos chama para uma responsabilidade. Porque o texto não fala apenas de uma derrota aparente, uma queda moral meramente. Não. Quando nós olhamos os textos anteriores, nós vemos o que está em jogo é a salvação ou a condenação. Por isso que Jesus disse no verso 21 o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A construção sobre Cristo, sobre o fundamento de Cristo, vai nos conduzir à salvação eterna. Mas a construção meramente sobre a religião vai nos conduzir à perdição eterna. Cristo nos mostra o contraste entre a vida cristã prática e a vida religiosa. O Senhor está falando hoje conosco, nos dando uma direção muito clara, dando um novo rumo. E permanecer. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém e amém.